Salve galera, bem-vindos a mais um episódio do Avante Procast. E de tanta galera me cobrar, de tanta galera pedir, eu fiz questão de trazer de novo uma pessoa aqui que é especialista em aplicação de gestão, em conduzir a gestão do seu negócio, em transformar o seu negócio em um negócio muito mais profissional. Mas antes da gente seguir, só preciso falar de duas marcas importantes aqui. A primeira, o Avante Pro, que é o nosso patrocinador oficial desses episódios em diante aqui agora também. Sempre foi de todos, né? Mas agora eu preciso ressaltar essa informação aqui. E o Avante Pro, por que eu estou dizendo isso? Porque tem muita gente nova perguntando o que significa o Avante Procast, gente que está começando a saber o que é marketplace e tudo mais. Então eu preciso explicar aqui para o público em geral também, beleza? O Avante Pro é a melhor ferramenta de análise de mercado que tem no Brasil hoje. Ela atende diversos marketplaces e ela é capaz de entregar para você produtos com alta demanda e baixa concorrência, para que você possa ter muito resultado ao vender no marketplace favorito seu, porque pode ser um, pode ser dois, pode ser três, você vai poder escolher, beleza? E a outra marca que eu quero trazer para você aqui é o Avante Pro Black. Você que já está no nível mais avançado, você que já consegue operar muito bem, já consegue se organizar, despachar o produto no prazo, já opera o fulfillment, já opera os canais logísticos do Mercado Livre, está naquele momento de dar volume, você só precisa ter mais informação. O Avante Pro Black é a ferramenta ideal para você, porque ela simplesmente consegue varrer o Mercado Livre inteiro e trazer para você todos os produtos que estão em alta na categoria que você quiser. Inclusive, até o mês de fevereiro, até o dia 28 de fevereiro de 2024, este link que eu vou deixar para você aqui, libera 2 meses gratuitos do Avante Pro Black para você testar, sem ter que passar cartão, sem nada. É só cadastrar, vincular sua conta e sair usando a ferramenta na hora. Eu tenho certeza que você vai adorar ela. Beleza? Pô, obrigado pela presença de novo, Flávio. Muito importante ter você aqui. A galera pediu, fiz questão de conseguir arrumar um tempinho na sua agenda lá. Se ele arrumou, na verdade. Cara, muito obrigado pela presença aí. Pô, obrigado eu, Gustavo, por estar aqui mais uma vez. Obrigado pelo espaço, pelo convite. Fico feliz, né, por esse convite novo aqui e a gente poder contribuir mais uma vez. Tô aqui à disposição, cara. Vamos destrinchar todos os assuntos aqui para a gente poder ajudar essa galera que está nos acompanhando aí. Obrigado pelo prestígio. Não, legal, legal. Olha só, eu acho que hoje seria interessante a gente explicar para o pessoal aqui, de maneira bem prática, aquela pessoa que quer tornar o negócio dela mais profissional. Vamos começar do mais básico possível, aquela pessoa que começou com um MEI, que está usando o faturador do marketplace ainda, ou está num e-commerce e precisa de um emissor de nota fiscal, um RP. Como que ela começa? O que ela tem que fazer? Por onde ela começa a organização dela? Por exemplo, cara, importa os produtos para dentro do RP ou cadastra aqui e vincula via SKU. O que é melhor? O que é o RG do produto e por que ele precisa ter isso aí? E a gente vai seguindo as etapas até o cara que vai ter lá a importação, tudo lá na frente lá. Legal, Gustavo. Eu acho que não tem uma resposta muito simples para essa sua pergunta, mas existe uma resposta que vai ser coerente para aquilo que você está me demandando. O primeiro ponto, Gustavo, é você entender que você precisa, para ter uma boa gestão, você ter um sistema como o Tiny para te ajudar no seu dia a dia. E o que faz o Tiny tão indispensável e ao mesmo tempo tão importante para o seu dia a dia? É que ele vai otimizar e vai te ajudar a perder menos tempo no seu operacional. Vamos pensar que a gente está iniciando uma operação, a gente vai começar a fazer a base dos nossos cadastros de produtos para que a gente possa transformá-los em anúncios nos canais de vendas que a gente decidiu que a gente quer iniciar. Primeiro ponto, Gustavo, fazer um cadastro de produto devidamente bem realizado. O que compreende um cadastro de produto bem feito? Além de você pensar que a descrição do seu produto tem que estar ok, você imputar imagens dentro do seu cadastro de produto, você precisa ter indispensavelmente um SKU, que basicamente é o CPF do seu produto. Além disso, o seu código de barras, o EAN. Muita gente fala assim, poxa, Flávio, mas eu não compro produto com EAN do meu fornecedor. E agora vamos entrar num ponto polêmico. Coloco o EAN válido ou eu compro EANs válidos ou eu trago EANs originais? Tem muito assunto nesse meio tempo aqui, mas seja como for, a minha recomendação é coloque EAN.
Beleza. Agora, qual é o tipo? Vamos deixar para uma análise posterior. Então, crie essa estrutura onde você consiga entender qual que é o RG, qual é o CPF do seu produto. Primeiro ponto, cadastro de produtos bem feito. Esse é o essencial. Uma vez que você tem isso, Gustavo, você facilmente consegue transformar o seu cadastro de produtos em anúncio. E aí, com isso, você já fez o vínculo tanto do cadastro / anúncio quanto do anúncio / cadastro. Poxa, Flávio, mas eu comecei desorganizado, eu comecei vendendo pelo faturador do meu marketplace e eu estou com a minha estrutura de anúncios e quero trazer para dentro do meu RP. Ou, Gustavo, estou usando outro RP e quero migrar para o Tiny. Bom, nós temos condições de migrar a sua base de anúncios ou a sua base de cadastro de outro RP para dentro do Tiny. Resta a gente entender qual é a qualidade dessa informação. Porque às vezes, Gustavo, antes de migrar, vale a pena fazer uma faxina. Vale a pena se organizar tudo lá dentro primeiro, organizar a estrutura de SKU. Às vezes você tem lá no seu marketplace preferido lá 1.500 anúncios. Desses 1.500, 700 estão ativos. Vale a pena você trazer de fato 1.500 ou vale a pena você fazer uma limpeza, uma organização que antecede esse processo? Então, a minha recomendação é, sempre avalie a qualidade da sua base, seja ela vinda do seu marketplace ou seja ela vinda do teu atual RP que você está querendo migrar para o Tiny. Então, o primeiro ponto é, faça uma base de cadastro bem feita. Gustavo, o cadastro de produto, ele é a coluna vertebral, veja bem, o cadastro de produto ele é a coluna vertebral para o bom andamento de todas as funções dentro do seu RP. Então, esse é o primeiro ponto. Então, vamos ter uma base legal. Flávio, nossa, mas agora você me apertou, porque eu tenho uma base de 4.000 SKUs. Eu vendo autopeças, que é um segmento bastante comum. De ter bastante SKU, né? Cara, você tem 4.000. Se você começar a fazer hoje, se você fizer 500, 200, 300 por dia, amanhã você vai ter menos do que 4.000. Então, o meu raciocínio para você tem que ser esse. Não é diferente disso. Não vou, enfeitar para você, não. Cara, passa por essa fase, encara esse desafio, que esse é o desafio número 1. Depois que você tem isso pronto, Gustavo, a base de cadastro de produtos feitas, aí você vai fazer a estruturação do seu estoque. O que é a estruturação do seu estoque? É você inventariar o que efetivamente você tem dentro do teu negócio para que você traga esse dado para dentro do Tiny e esse dado possa ser levado aos teus anúncios. Por quê, pessoal? Se eu tenho aqui, por exemplo, um copo como esse aqui na mesa e eu tenho 100 unidades dele, eu quero que esse mesmo estoque ele seja refletido em todos os canais que eles estão conectados, os anúncios estão conectados. Então, eu vendo esse aqui lá no Mercado Livre, eu vendo na Shopee, eu vendo na Americanas, eu vendo na Magalu, eu vendo no meu site próprio, eu vendo na minha loja física. Então, cara, eu não tenho que criar um ponto de... cadastro para cada canal. Não, pelo contrário, você tem que ter um cadastro só. E eu não tenho que criar, Gustavo, uma dificuldade de interpretação dessa informação. Bom, se eu tenho 100, se vender uma unidade desse produto, que seja no canal de venda do marketplace ou que seja na minha loja física, automaticamente todos os canais que estiverem vinculando-se a esse mesmo produto, ele vai ter, então, 99 disponíveis para venda. Então, ou seja, olha que paz que você tem na sua vida de pensar, cara, eu posso ficar tranquilo na minha casa, por exemplo, depois que eu fechar a empresa e saber que se vender, efetivamente tem o produto. Então, esse é o primeiro ponto que você tem que ter. Cadastro de produto / inventário de estoque. Eu acho que são essas duas pontas aí que eu te daria como primeiro start. Ô, Flávio, uma dúvida aqui, operacional. Então, Sim. Imagina aquele camarada ou aquela camarada que tem lá Mercado Livre e Shopee. Sim. E ela tem 100 anúncios em cada plataforma. Aí ela foi lá, ativou o Tiny, pegou o cupom de desconto da Avante Pro, ativou o Tiny. O Tiny vai perguntar para ela, você quer importar os seus anúncios para dentro do Tiny? Como é que funciona essa lógica? O Tiny já vai identificar cada anúncio que tem SKU e se tiver um SKU, o primeiro que ele encontrou, ele cadastra o produto e todos os SKU iguais que ele achar, ele vincula dentro do mesmo cadastro produto? O processo é assim, Gustavo. A gente faz a importação nesse contexto de todos os anúncios, mas não quer dizer que a gente vai transformar todos os anúncios em cadastro de produtos. E aí existe uma distinção que tem que ser muito bem compreendida por todos. Existe um cadastro de produto e podem existir 10, 20, 30, 50 anúncios, até não importando quais sejam os canais. Mas o que importa é que esses 50 anúncios, exemplo, eles estejam se conectando ao mesmo produto. Então, como que a gente faz? A gente pode trazer essa informação e depois, no momento em que a gente for fazer essa transformação, aí existe um ponto de atenção. Você pode
de forma automática, fazer com que todos os anúncios se transformem em cadastros e posteriormente você vai ter uma outra etapa que é unificar os cadastros. Então, no Tiny tem essa opção de unificar os cadastros? Tem essa opção. Só que nem sempre, Gustavo, aí é que é o ponto. Será que esse é o melhor caminho? Ou se às vezes o melhor caminho é eu trazer o anúncio, transformar fazer uma gestão antes de transformar de forma automática, fazer a gestão e transformar apenas aquele anúncio em cadastro, que também pode ser uma opção. E depois vincular o anúncio que ficou faltando naquele cadastro. Ou então você pode fazer essa opção também, que é você trazer os anúncios, transforma todos os anúncios em cadastro, depois aqueles cadastros que foram duplicados, aí você unifica eles e aí transforma tudo em uma coisa só. É uma dica bem interessante. Agora, a aplicação de uso da dica, ela é variável. De acordo com o seu projeto é que a gente tem que entender o que vai ser melhor para você. Entendi. Eu achei que ele começava a varrer os anúncios, aí, vê anúncio SKU ABCD, cadastrou. O próximo anúncio, se ele identificar que é ABCD, ele já traz do que ele já cadastrou, entendeu? Ele já traz vinculando. Cara, você me deu até um insight interessante aqui para poder até dar uma dica legal também, falando sobre isso. Até tem uma configuração no Tiny que é muito importante, que às vezes o pessoal passa despercebido, que é quando você permite que, quando você importa um anúncio, ele transforme aquilo num SKU. Isso não é legal às vezes, porque ele vai criar uma ordem ali... que ele deduziu, né? Então ele vai ter uma ordem ali, olha, numérica, por exemplo, vai do 001. Então, cara, isso gera uma bagunça, sabe? Você vai ter SKU com letra, e aí SKU com número, E o SKU, na verdade, ele é uma linguagem gerencial que quem determina ela é você. O que faz sentido para você? Faz sentido eu amarrar o SKU a como eu compro o produto? Pode ser que para você faça sentido. Não, pode ser que o SKU tenha relação direta, Flávio, com a armazenagem do meu estoque. Eu tenho clientes assim, por exemplo, em que o SKU ele é uma composição alfanumérica que indica, inclusive, o posicionamento do produto no estoque, que, por sua vez, também pode estar amarrado ao cadastro de produto no Tiny, que quando você vai fazer uma separação, o separador ele pode ir buscando pela localização do produto. Então, tá vendo como é que o SKU ele pode trazer uma indicação, Gustavo, de uma efetividade muito grande para você? Eu particularmente gosto do SKU, uma sigla que eu consigo identificar qual é o produto. Legal. Eu gosto dessa. Então, basicamente, sei lá, vou dar um exemplo para você ver se eu entendi. Sei lá, SL1010, aquilo para você representa alguma coisa. Seria basicamente isso? Um produto que eu vendo é um nicho redondo de decoração de quarto infantil. Sim. E tem colorido. Então, ele é vendido sempre em trio. É pequeno, médio e grande. Vai um dentro do outro. Sim. E aí, a minha sigla é 3NRB. Trio de nicho redondo branco. Ou seja, faz sentido para você. Exatamente. Entendi. Na nossa operação, a gente se organiza desse jeito. E o SKU tem que fazer sentido para você. Eu acho que o grande ponto é esse. Você não pode abrir mão dele, na minha visão, porque ele é fundamental e ele é indispensável. Agora, Flávio, será que faz tanta diferença? Cara, eu acho que faz. É uma informação tão pequena, mas que pode gerar tanto benefício para você que não faz sentido você não ter. Exato. Eu acho que o ponto é esse. E aí, acho que entra num contexto também de legado de cultura organizacional. Se você tiver apto a poder... viver o processo de uma implantação, você vai colher os benefícios de ter isso depois como legado de cultura organizacional no seu negócio. Eu acho que isso é bem interessante também. Não, legal. Mas eu compartilho com você do que você disse, que é fundamental o cadastro organizado. Principalmente porque, olha só, ele vai comprar o produto, vai chegar a nota fiscal, ele vai dar entrada no XML e lá no XML você já vai vincular. Olha, este produto corresponde ao meu SKU. Sim. E para cada venda, independente do canal que for, é aquele custo médio que você vai assumir como seu custo de produto vendido. Legal, Gustavo. Até um ponto muito interessante nessa hora. Se você, por exemplo, vamos pensar em segmentos, né, dentro do varejo, de modo geral, que são muito organizados. Por exemplo, ferramentas. Quando você compra de uma indústria ou um importador de ferramentas, a estruturação da base de cadastro deles é muito bem feita, tanto com SKU quanto com código de barras, com o EAN. Se você absorve aquilo para você também, e fazendo sentido para você, quando você está fazendo uma compra de um produto do seu fornecedor, quando você importa o XML para dentro do Tiny, ele automaticamente consegue fazer essa correlação. Então, Gustavo, basicamente, quando você está dando entrada numa nota fiscal, você já pode fazer ali o lançamento do seu estoque. E naquele momento, inclusive, caso o Tiny não encontre uma correlação direta entre o que está no XML do seu fornecedor com a sua base de cadastro de produtos, ali mesmo você consegue fazer essa correlação. E aí você fala, olha, o produto que está aqui na nota fiscal como... e é muito comum isso também acontecer, isso para mim, para você aqui, é claro que é um copo, mas para o seu fornecedor isso aqui pode ser componente de vidro, alguma coisa nesse sentido. Então, uma vez que você faz essa amarração de que o que você está comprando do seu fornecedor é o teu copo aqui dentro, Gustavo, basta uma única vez. Quando você fizer uma nova reposição,
ele já entendeu que aquilo está vinculado, então automaticamente você consegue fazer o lançamento do estoque, inclusive das contas também a pagar, no caso, que é bem legal também, e aí você já faz isso numa única operação. Entrou o XML, e aí você automaticamente abastece o seu estoque, abastece o contas a receber, o contas a pagar, e tem uma estruturação já completa também. Então tá vendo? Olha pra você ver como é que o SKU, ele é importante. é fundamental para uma operação, cara. Legal. Bom, definido então. Então a pessoa... ela vai ou agrupar, ou ela vai atualizar todos os SKUs no Marketplace ou no e-commerce dela, ou ela vai baixar um Excel e lá carregar os SKUs, fazer a limpeza ali do Excel que sobrou. Ela vai importar no Tiny, ou ela vai importar tudo e depois no Tiny ela vir agrupando os anúncios. Agrupando, como é o termo que eles chamam? Unificando. Né? Unificando os anúncios. Sim. Seja lá como for, ela precisa ter todos os anúncios, todos os produtos cadastrados no ERP. Sim. E na sua principal unidade. Então, um anúncio no ERP vai corresponder a vários anúncios nos diversos canais. Um cadastro no RP. Um cadastro no RP. Uhum. Ela vai corresponder a diversos canais, anúncios nos canais. Exato. Então, a pessoa precisa entender isso aí. Sim, é fundamental. Beleza. Feito isso aí, qual que é o próximo passo que ela vai atuar? Bom, feito o cadastro de produto, nós vamos inventariar o estoque, é fundamental. Então, qual que é o ponto? Aí a gente tem algumas ferramentas e até nesse contexto aqui a gente tem algumas sugestões onde, de fato, você pode baixar uma planilha do próprio Tiny, onde você tem ali dentro da estrutura ali de suprimentos, inventário de estoque, você baixa ali e consegue fazer. Ou então você pode agregar um coletor de dados na sua operação, que funciona muito bem, Gustavo, e isso facilita muito a operação. E aí eu vou até dar uma dica aqui para esse contexto aqui. A gente utiliza uma ferramenta adicional que a gente sugere para o nosso cliente, que basicamente é um coletor de dados que ele não é aquele coletor de dados físico que a galera está muito acostumada, que ele até tem um investimento bastante considerável, né? Que seria um coletor de dados virtual. Então, basicamente, é um software que a gente baixa e a gente consegue implantar ele a partir do seu smartphone e associado, por exemplo, a um leitor de código de barras daquele comum mesmo, com cabo. E, cara, você consegue fazer a leitura de todos os seus códigos de barras que estão ali. Aqueles códigos de barras que são uma coleta avulsa, Gustavo, a gente consegue importar ele para dentro do Tiny e fazer a alimentação de estoque. Cara, a gente já teve diversos casos, inclusive quando a gente vai fazer uma análise de viabilidade técnica, que um dos gargalos Flávio, eu não consigo inventariar o meu estoque. Eu falei, não, você não conseguia, a gente vai te ajudar a fazer isso a partir de agora. E até recente aconteceu um caso com um cliente, que ele tem um estoque bastante considerável, algo em torno de uns 700 metros de área total ocupada, então imagina-se aí a quantidade de volume de mercadoria que ele tem, e ele falou, olha, eu vou terminar a minha jornada na sexta-feira e vou empenhar meu time aqui para poder fazer sexta, sábado e domingo. Eu falei, olha, provavelmente no sábado, até por volta das 14 horas, você deve ter terminado. Ele falou, não, eu acho que não, porque é muito difícil e tal. Enfim, fizemos toda a preparação do time, fizemos toda a infraestrutura da parte técnica, ou seja, incluindo o coletor de dados que a gente implanta e mais essa parametrização junto ao Tiny, por exemplo. E aí o time dele começou com 3 coletores fazendo a coleta de dados e informações. Sábado era por volta de 11 da manhã, ele me ligou, falou, Flávio, terminei. Falei, pô, cara, que legal, tá vendo? Então isso faz diferença, né? Então assim, não é simplesmente o que fazer, mas e sim como fazer também, que eu acho que a galera se perde um pouco nisso. Qual que é o passo a passo? E por isso que eu acho que é legal a gente pautar isso aí. Inventariar o estoque, seja do jeito que for, e aí eu falo com o pessoal, é o seguinte, existe ferramenta, existe processo, existe gestão, mas cara, se às vezes você tem uma estrutura que não demande tudo isso, vai com o que você tem, mas faça o passo a passo, entendeu? Não pula etapas não, porque pular etapas significa que lá na frente, de alguma forma, essa etapa que você pulou, ela vai fazer falta. Então, o segundo passo faça o inventário do seu estoque. Depois que você faz o inventário do estoque, Gustavo, é você vincular esses estoques, né, de uma forma em que você consegue parametrizar dentro do próprio Tiny, para que os canais de vendas entendam o estoque que você está colocando ali dentro. E aí, Gustavo, até tem um ponto legal, que agora recente saiu no Tiny uma atualização, em que você consegue flagar essas informações por canal de venda. Então, hoje, por exemplo, se eu vendo, por exemplo, na Shopee, eu quero que a baixa do estoque da minha venda aconteça quando o pedido estiver na condição de enviado. Ou então, no outro canal, eu quero que seja quando estiver aprovado. Ou seja, você tem variáveis ali que vão te dar vão te dar capacidade de você fazer uma gestão muito otimizada do seu estoque.
Isso eu acho um diferencial bem legal também. Então, use e abuse do cadastro de produto, do vínculo de anúncio e da gestão de estoque. Use e abuse e mais, não abra mão disso. Se você abrir mão disso, em algum momento... Vai faltar. Entendi. Tá certo. Poxa, acho que só isso aqui já... Olha, já seria a dica, hein? Já é a consultoria entregue aqui já pra galera. Olha só, hein? Poxa vida, hein? Ó, pessoal, não precisa nem contratar a Atlas Consultoria agora, tô brincando. Precisa contratar sim, porque nós estamos falando aqui muito do que fazer, mas o buraco é um pouco mais embaixo. É bem difícil fazer isso, é mais complicado e vai ter dificuldades, por exemplo, e aquele anúncio que é kit, e aquele anúncio que é combo, e que tem as variações, tudo isso aí são particularidades Sim. que vão ter dentro do dia a dia do empresário. No próprio cadastro de produto, muita gente não dá a devida importância porque fala, é só um cadastro de produto. Mas não é, pessoal. Como é que vai ser quais informações? Por exemplo, para depois você puxar um relatório de vendas por categoria da sua empresa. Você tem que ter um cadastro de produto e no produto tem que ter lá uma categoria, tem que ter uma subcategoria se você quiser fazer outro tipo de análise. Então... qual é a melhor regra de SKU que vai aplicar para a minha empresa? Como é que eu vou organizar? Sim. Então, o pessoal... eu vou colocar numérico, vou colocar de qualquer jeito. Então, se você está pensando desse jeito, você já está fazendo errado, já está começando errado. Sim. Então, pensa direito para fazer o negócio acontecer. Dá melhor... já que você vai fazer, faz certo. Eu sou dessa opinião. Já que vai fazer, faz certo para fazer uma vez só. Eu não tenho noção de como é que faz. Beleza, então procura ajuda, procura conhecimento, Sim. depois faz. Atrasa um mês, é melhor do que você passar depois 6 meses arrumando a casa. Ou mais, né? Vai custar muito mais caro. Vai porque, Gustavo, nesse sentido, é o seguinte... tem alguns aspectos que você trouxe na sua fala que eu acho que são relevantes de destacar. Um deles é o seguinte... às vezes os empresários, eles estão tão acostumados a lidar só com o problema e não olhar para a solução, e fica só focado no problema, que ele às vezes negligencia e transfere a responsabilidade do cadastro de produto e permite que às vezes o seu colaborador é que crie o processo do cadastro de produto. E está errado. O que tem que acontecer, pessoal? Ele pode colaborar com você na estruturação desse processo, mas quem é que vai determinar o que tem que ser feito ou como tem que ser feito tem que ser você. E aí, Gustavo, isso tem que ser institucionalizado dentro da empresa para que se amanhã você tiver outras pessoas que possam executar, porque tomara que a sua operação cresça e você demande mais, ou porque você vai ter que substituir aquele colaborador, o processo já está criado. Então, não existe, por exemplo, o cadastrador de produto A. Existe o cadastro de produto da empresa. Quem executa é o operador A, B ou C. Ele é muito bem-vindo para poder colaborar, para trazer insight, para poder fazer melhorias, para poder otimizar o processo, mas que fique institucionalizado, que quem cria essa estrutura é a empresa. E a cultura, Gustavo, ela nasce dentro do gestor. O gestor precisa ter isso enraizado para que isso seja multiplicado e que seja levado para os demais colaboradores da empresa e para as demais áreas do negócio também. Isso eu acho que é muito importante. E um outro ponto que você trouxe, Gustavo, que eu achei legal na sua fala, no que você estava contextualizando, é que às vezes assim, poxa, então peraí, então agora eu consigo fazer. Cara, eu acho que sim, eu acho que te encorajo a fazê-lo dessa forma, entendeu? Até porque também é muito importante a gente pensar, Gustavo, que uma ferramenta como o Tiny, ela é para todo mundo, indiferente de em qual tamanho que você esteja. Se você esteja no início da sua jornada, no meio, enfim, alavancado, que seja uma operação de média, de alta complexidade, a questão é o seguinte, cara... o quanto que o teu tempo vale, o quanto que custa para você efetivamente ter uma operação rodando a partir do Tiny. Então, essa é a conta que você tem que fazer. Sim. Então, assim, por isso que às vezes faz sentido e às vezes não faz. É uma questão de momento. Uma coisa é a gente falar aqui, Gustavo, eu tenho certeza que isso vai encher os olhos de muita gente aqui, de falar, poxa, cara, faz muito sentido para mim. Mas isso está acompanhando o momento financeiro do teu negócio? Pode ser que não. E pode ser que com aquilo que a gente está dando aqui de conteúdo, a galera vai se sentir encorajada e falar, não, agora eu entendi que eu tenho que seguir essa estrutura. Mesmo que nesse momento não faça sentido para o meu negócio fazer uma contratação. E eu estou falando isso, Gustavo, não é para falar para a galera pensar, nossa, deve ser um absurdo no sentido de investimento. E não, cara. Até porque, Gustavo, o nosso trabalho, ele é pautado em volumetria e hora técnica. Então, exemplo, não tem uma forma de eu dizer para você, olha, custa X. Custa X, eu não sei qual que é a volumetria, qual que é a profundidade de dificuldade que a gente vai encontrar no seu processo. Então, para a gente é volumetria e hora técnica. Precisa conhecer um pouco do negócio para daí formular um valor para a pessoa. Sim, e por isso é que a gente faz, Gustavo, dois processos que antecedem tudo isso,
que é a análise de viabilidade técnica e o escopo do projeto. Então, quando eu vou analisar o escopo do projeto, vou te dar um exemplo. Vamos pegar um exemplo, sei lá, fictício aqui da tua empresa. Olha, Flávio, eu sou uma empresa, eu sou do Simples Nacional. Isso também é uma variável importante para o nosso negócio, tá? Para a gente entender como que isso vai dar. Por quê, pessoal? Isso impacta diretamente na quantidade de regras e exceções fiscais que têm que ser parametrizadas dentro do Tiny. Então, isso também imputa horas técnicas também adicionais. Então, exemplo, você é do regime do Simples Nacional, você vende em 4 canais, sendo eles Mercado Livre Full, Shopee e Americanas. Dá um exemplo. E você tem 3.000 SKUs. Então, em cima disso é que eu vou conseguir virar para você e falar assim, Gustavo, a volumetria do seu trabalho vai gerar tantas horas técnicas, então a proposta comercial é essa. E aí, Gustavo, até é legal falar para a galera como que é o nosso trabalho nesse sentido. Cara, nosso trabalho é pautado em 4 grandes áreas. Configuração, parametrização, treinamento e suporte. O que a gente compreende nessas etapas? A gente cria todo um setup para que a gente possa entender como que vai ser essa configuração para a tua operação. Primeiro você faz uma reunião com a empresa e entende de cabo a rabo a empresa dela para aí você ver qual é a melhor configuração para ela. Sim, exatamente. Até porque, Gustavo, existem fluxos de parametrização que são específicos para cada empresa. E não tem como a gente dar uma receita pronta de bolo aqui para falar, olha, faça isso que vai dar certo. Não, é a sua operação? Não sei, a gente precisa entender esse ponto também, cara. Então, quando a gente faz uma reunião ali, né, entende como é que a gente encaminha para o cliente um formulário de preenchimento onde ele demonstra para a gente algumas informações que para a gente é relevante, para a gente poder fazer essa análise, a gente cria o escopo do projeto dessa pessoa e aí a gente então entra na parte de configuração. A etapa de configuração, Gustavo, é uma etapa muito importante que é a etapa inicial. Primeiro ponto, configuração / cadastro de produtos, vinculação de anúncios. Esse trabalho é um trabalho a 4 mãos. Por quê? O que a gente não executa? Eu não posso executar o cadastro do seu produto. Por quê, cara? Porque eu não posso ter autonomia de dizer que o seu produto serve para isso ou ele é para aquilo. O que a gente faz é um treinamento, e esse treinamento, inclusive, é um treinamento que fica gravado e ele é personalizado, onde a gente dá ali as melhores práticas para que você possa executar essa tarefa de uma forma mais ágil e mais eficiente possível. Para além disso, tem todo um conteúdo complementar que o próprio Tiny tem já e disponibiliza, mas ali baseado numa playlist que a gente gera para poder gerar mais enriquecimento daquele cenário para aquela pessoa sobre aquele tema e a gente passa aquilo ali. Passamos as etapas de configuração, que é a etapa inicial, e aí eu falei de forma resumida, mas para entender, a gente vai para a fase de parametrização. Aqui, Gustavo, é que a gente cria o Tiny perfeito para a sua operação. Aqui é que a gente define qual que é o fluxo, onde é que a gente vai fazer com que tal coisa corresponda a tal coisa, com que isso ligue aquilo, com que quando acontecer um pedido em tal canal, eu quero que ele adote tal comportamento ou que ele siga esse determinado fluxo. Ou seja, aqui a gente tem que entender de fato como que a sua operação vai ser. E às vezes, Gustavo, é legal porque às vezes nem o empresário tem a consciência de como que a operação dele deveria ser. E a gente colabora ativamente com essa formação desse processo. E vai muito além do Tiny, porque o Tiny é uma ferramenta. Se a gente não tiver gestão e processo ali alinhados, não adianta. Você vai ter um nível de eficiência da ferramenta muito baixo. Às vezes isso chega até em níveis, Gustavo, em que a gente vai fazer toda a parte de setup até da parte de estoque. A gente presta esse serviço, inclusive, né, onde a gente se dispõe, inclusive, a fazer uma visita técnica presencial para o cliente, onde a gente vai montar toda a estrutura de armazenamento dele, toda a estrutura de back-office dele, onde a gente chega ali e efetivamente monta para que tudo fique convergendo com o Tiny, que é muito legal também. Passamos a etapa de parametrização, Gustavo, aí vamos fazer a virada do sistema, vamos implantar o sistema, ou já estamos prontos para poder rodar. Então, a gente acompanha você nessa etapa também, para que essa etapa não seja um problema na sua operação, porque a gente sabe que no dia a dia a operação não pode parar, né? Como é que você faz a migração de saldo de estoque hoje? Cara, o de saldo de estoque, quando a gente vende um RP, o que acontece? A gente tem as planilhas, que são as planilhas com os layouts do Tiny. Então, a gente baixa a planilha atual, por exemplo, é uma das formas, e a gente puxa essa informação e traz ela pro saldo do RP atual. O que nem sempre, Gustavo, é correto, porque o que acontece às vezes às vezes a gente chega, tá tão bagunçada a coisa, que o cara tem saldo de estoque de coisa que ele nem vende mais. Aí como é que o cara tem saldo de estoque de coisa que ele nem vende mais? É porque tá tudo errado. Então, às vezes é muito mais eficiente ele fazer um inventário do estoque. Porque, cara, a partir desse minuto aqui, ó, coloquei que tem 100 copos. Então, meu amigo, não tem 101, não tem 99, é 100. A partir de agora tem 100. E isso é uma etapa importante. Quando a gente coloca toda essa informação, Gustavo, em paralelo, olha, Flávio, mas eu já rodo com outro RP e tal, eu já tô usando o faturador. Cara, a sua operação vai continuar rodando normal. O que tá
tá bagunçado vai continuar bagunçado, o que não tá funcionando vai continuar não funcionando. Mas do momento em que a gente começa e que a gente define onde vai ser o ponto ideal para migrar ou para efetivamente começar a fazer com que o Tiny opere na sua operação, é daquele ponto em diante que a gente vai te ajudar a fazer essa migração de forma suave. Fizemos a virada do sistema, que é um ponto de bastante atenção ali, a gente faz isso de forma acompanhada, é o momento em que a gente vai te dar todo o suporte. Eu falo com o cliente que é o momento em que a gente larga a mão dele e tudo dá errado. Então, assim, a gente precisa se manter ainda muito ativo ali, por quê? Porque, embora o Tiny tenha ali, Gustavo, uma interação bastante ativa, que hoje permite até mesmo você ligar para eles e eles têm um canal, cara, assim, é muito bom mesmo, mas não dá para, às vezes, você esperar a necessidade, a urgência deles também. Então, assim, cara, quando acontece, a gente já tá ali com o time pronto para poder te auxiliar nessa etapa também, para que você não tenha nenhuma perda ou nenhuma... Porque o que não pode acontecer? De repente, você ser penalizado por uma entrega tardia por falta de processos de gestão. E como a gente já sabe, já tem aí mais de... Já capinou muito aí, não? Já tem mais... Cara, mais de 120, nem sei exatamente quantas aí implantações e de diversos níveis que você imaginar, a gente consegue antecipar toda esse processo e entender que é possível mapear todos os eventuais problemas que podem acontecer, embora a gente é surpreendido diariamente por várias questões, mas a gente está ali preparado para poder dar o suporte, né? E a gente se mantém ativo ali por um período, Gustavo, para que essa transição seja a mais suave possível para o cliente. Então, essas são etapas fundamentais que a gente tem do nosso processo. E isso, Gustavo, faz com que o nosso trabalho, ele seja tão demandado, porque a gente sabe o quanto que isso é demorado, o tanto que isso é um ponto sensível, né, na operação, né? Trocar um RP, migrar um RP ou iniciar com uma nova gestão de processos é algo que mexe muito na cultura do negócio, né? Toda vez que vai implantar algo novo ou mudar um procedimento para um procedimento novo, impacta demais nas pessoas. As pessoas têm essa resistência dessa dificuldade. Mas uma coisa que é minimizada é quando vocês têm esse suporte de qualidade oferecido, tá acompanhando ali a pessoa em toda essa jornada. Isso passa uma tranquilidade e principalmente o pessoal apostando e sabendo que vai dar certo, comprou a ideia, cara, aí é sucesso. É sucesso. E tá aí o sucesso. Então, tanto o cliente fala que é o resultado da boa utilização do sistema em virtude da boa implantação que foi feita. Então, isso tudo... Uma curiosidade agora. Qual foi o maior cliente que você pegou em volume de pedidos e qual foi o menor cliente hoje que você pegou? Olha, o maior cliente em volume de pedidos que a gente já iniciou um projeto, ele tinha um volume médio diário de 1.300 pedidos dia. Esse foi o maior. E o menor, ele teve uma média de 2 pedidos por dia. 2 pedidos? Só que aí tem uma diferença. Ele vendia equipamento hospitalar e de alta complexidade. Então, um produto dele tem um ticket aí de... Altíssimo. 30 mil reais, média. Então, assim, fazia sentido para ele ter a operação organizada, não pelo volume, mas sim pela questão de ter produtos ali bastante... enfim, relevantes. E, cara, essa operação até muito curiosa, Gustavo, que essa operação, cara, me marcou muito. A maior ou a menor? A maior. É um cliente que ele tá aqui na região do Brás, aqui em São Paulo, e ele é um importador, e ele é nativo, ele é natural da China, o empresário, né? Aqui no Brasil o nome dele é Guilherme, mas lá vai saber o nome dele, né? A gente nem sabe pronunciar. Mas você já deve ter visto, Gustavo, principalmente nessas redes sociais aí, algumas imagens da galera fazendo despacho de mercadoria, pegando mercadoria com pá. Cara, essa cena me impactou. Por quê? Ele é um importador... Foi filmado na operação dele? Não, essa eu não filmei, cara. Pois é, tá vendo? Eu podia ter filmado isso na época, viu? Boa, ficou aí. Ia ter viralizado aqui, muito eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer melhor. Eu vou conversar com o Guilherme, vou pedir ele pra poder, depois eu vou compartilhar com você, pra você compartilhar no seu... Não, me fala que eu vou lá visitar a operação dele, ué. Porra, agora a operação dele você tem que ver, cara. Que operação bonita que é. Agora é de retroescavadeira, não é de pá mais. Gustavo, quando eu cheguei lá, cara, eu me impactei muito com essa cena, porque a gente só via essa cena acontecendo, sei lá, em rede social, que a gente até meio que duvida, né, que acontece. O que acontece, Gustavo? Ele é um mega importador de bijuteria e
ele tem um volume de venda bastante grande. O produto dele é um ticket muito baixinho, só que com um volume de venda muito grande. Então, Gustavo, o que acontecia? A gente chegava na operação dele, aquelas caixas que já vêm direto do navio, já com as importações, ele pegava o produto, colava o produto por fora da caixa, com a fita mesmo adesiva, que estava embaladinho. Aí o pessoal sabia que aquele produto X estava naquela caixa. Aí, Gustavo, as meninas entravam dentro da caixa com a mão assim, cara, e puxava o que tivesse lá, porque tinha um buraco na caixa já propositalmente, e ia puxando aquilo ali. Aí saiu lá um lotezinho assim de, sei lá, 20, 30 pacotinhos e tal, e elas iam trabalhando em cima daquilo ali. E aí, Gustavo, ela finalizava a venda e finalizava a embalagem e simplesmente pegava daqui da mesa e jogava para trás. E quem tivesse lá atrás vinha com a pá e jogava dentro do cesto, que na verdade era só um canal, só porque ele vendia só na Shopee. Isso foi inclusive naquela época em que a Shopee era comissão zero, enfim, grátis, era um negócio assim, cara. Então essa operação, Gustavo, quando eu cheguei lá, cara, eu juro que quando eu comecei a entrar lá, eu comecei a chutar a mercadoria, porque ele não se importava, cara. Tipo assim, tava tudo ali. Tão barato que o cara... Cara, era um negócio de maluco. Aí o que acontece? Ele falou, Flávio, eu preciso organizar minha operação e tal, porque eu vou sair daqui do Brasil, vou voltar pra China por um período e quero deixar tudo pronto e quero vender em outros canais. Cara, ele tinha uma média de 1.300 pedidos dia só vendendo em um canal só. Puxa. Hoje é assim, Gustavo, você chega na operação dele, tá assim, ó. E a gente conseguiu colaborar com isso, né? Ativamente. Corredor, localização, mercadoria, tudo bonitinho. As meninas saem para poder pegar a mercadoria, já sai com a lista de separação, aí volta o SKU. O SKU está vinculado à localização do produto, que se você for lá, ele vai estar naquele lugar. Não tem como ela ir na rua 2, prateleira 3 e buscar essa mercadoria depois na rua 5, prateleira 3. Não. Sempre aquele produto vai estar sempre ali. Então, isso, cara, otimizou bastante a operação dele, cara. E assim, cara, você tem que ver a operação dele rodando hoje, cara. É assim, dá gosto de ver, cara, o tanto que ficou legal, entendeu? E às vezes, lá quando a gente fez essa migração e organizou tudo para ele, e hoje ele tá vendendo em 4 canais, inclusive site próprio, que é legal também, ele tá com um número ainda bastante alto de pedidos por dia. A última vez que a gente conversou já tem um tempinho, mas ele deve estar aí com a média de uns 1.600, 1.700 pedidos por dia. Você vê que não cresceu de uma forma como a gente talvez espera que aconteça no sentido de, não, vai dobrar também. Porra, mas o cara já tinha uma operação de 1.300 pedidos dia, né? Então é considerável, né? Então, cara, a operação dele é bonita pra caramba hoje. Você vai lá, ele tem 6 docas de 6 estações de separação e expedição, as meninas leem. Aí há uma coisa que foi legal, Gustavo. Ele não tinha código de barras no produto dele. Aí ele começou a importar, já vindo da China, já com código de barras. Então isso facilitou demais a operação para ele. Então ele não tem erro mais, como ele tinha antes, entendeu? Bipou, meu amigo, correspondeu ao produto X, já era, foi um abraço. Então, assim, isso foi uma operação que me impactou bastante nesse sentido, o nível de desorganização que era. A evolução do trabalho aí ficou muito evidente o quanto saiu de um nada para um negócio organizado. Sim. Né? Aí eu acho legal demais acompanhar essas histórias, porque, cara, é totalmente possível e uma pessoa de fora com dificuldade da língua e outros tipos de dificuldade consegue fazer. Sim. E a gente aqui, às vezes, com uma operaçãozinha de nada, toda bagunçada, porque a pessoa é pequeno mesmo bom, enfim, aí é cada um que decide o seu momento e decide o que quer. Tem gente que tá feliz com a operação bagunçada e tá tudo bem, é beleza. E tem gente que quer organizar porque quer crescer e tá melhor ainda. Sim. E vamos levando. Vai vamos lá então, então vamos recapitular pra galera. Sim. Como é que você tem os 4 pilares que você atua. O pilar, primeiro você vai acompanhar, você vai entender a operação. Aí você vai parametrizar. Sim, dentro do Tiny são 4 pontos. Configuração, parametrização, treinamento e suporte. Ah, exatamente. Então, nós cumprimos as 4 etapas. Sim. E depois a galera, o empresário, aprendeu tudo e consegue. Você dá essa autonomia para ele seguir com as pernas dele e tocar sozinho. Sim, exatamente. Eventualmente, se ele precisar de ajuda, ele te chama. Claro. E aí vocês ajudam, fazem uma nova sessão de trabalho e vê o que ele precisa exatamente. Na verdade, Gustavo, vira um casamento depois, para te ser bem sincero. Porque normalmente, por eu ter muito essa expertise desse olhar atento ao varejo como um todo, né, e ter uma visão muito 360 da operação, a gente geralmente inicia arrumando a casa, e normalmente isso passa por uma implantação de RP como o Tiny, e a gente não só para por aí, a gente tem a gestão de vendas também, que é um produto que a gente comercializa, né, um serviço que a gente vende também que gera muito, muito resultado positivo, onde o nosso olhar, Gustavo, ele é muito mais voltado para a operação do cliente, para
da operação para os canais do que ao contrário, dos canais para a operação. Porque hoje em dia é muito comum a gente ver muita gente falando, olha, venda em canal A, B ou C, e tá tudo certo, ok, legal, e tá super válido. Mas, cara, às vezes a gente chega numa operação, Gustavo, em que 80%, 90% do faturamento dela tá em cima de um canal de venda só, cara, e isso coloca a operação em risco. Total. E a gente tem um olhar muito atento para isso, porque a gente fala para o empresário assim, olha, a gente não quer dividir o seu faturamento atual. Pelo contrário, a gente quer fazer com que você continue crescendo, inclusive nesse canal. Mas, cara, diversificar canal é fundamental para a sua operação. E aí a gente vai fazer uma análise. Qual é o canal que faz mais sentido para a operação daquele seller? Temos que analisar. Sim. Eu vendo material de construção, vou te colocar na Shein, por exemplo? Não faz o menor sentido, entendeu? Então, assim, um exemplo meio grosseiro, mas enfim, sim, só a título de exemplificar aqui. Então, às vezes também, essa resposta, você não acabou o serviço, você já vai ter ela. Você precisa esperar vender, ter um pouco de dados para você conseguir ter mais segurança e explicar o porquê que não. Óbvio que o caso da Shein é muito simples pelo marketplace, mas às vezes você vai identificar que determinado produto não vale a pena você vender no Mercado Livre, por exemplo. Mas em outro marketplace, sim. E você quer ver uma coisa legal, Gustavo, nesse ponto que você está dizendo, que com esse dado de informação, o que acontece? Às vezes as pessoas tomam uma decisão errada e pautada num achismo ou por não ter elementos suficientes para tomar uma decisão assertiva baseada em análise técnica, que eu acho que o grande ponto é isso. Você tem que ter, o empresário ele tem que ter a emoção dele ali sempre equilibrada. Por quê? Porque ele tem que tomar uma decisão não é baseada na emoção, ele tem que tomar uma decisão baseada em dados, em razão. E às vezes, Gustavo, acontece de o cara estar em um canal e ficar dependendo daquele canal e sempre ficar forçando para que a venda aconteça com maior volume, porque a operação dele está sempre muito pesada em cima daquele canal. Aí ele vai tomar uma decisão precipitada e fala assim, não, eu vou fazer uma campanha de ads. E aí, cara, aí é que começa a morar o problema, porque ele começa a depender do negócio dele, sempre tá rodando com ads. Ads, gente, é fundamental, assim como várias outras estratégias. Porém, ela não pode ser a única estratégia para o teu negócio vender. Se o seu negócio só vende a partir do ads, toma cuidado porque tem alguma coisa que está errado. Tem coisa errada. E às vezes, Gustavo, a solução é mais simples do que o cara pensa. Às vezes o anúncio dele não tá legal. Às vezes ele criou um cadastro de um produto lá e achou que aquele cadastro pudesse ser transformado em um anúncio e pudesse ser replicado em todos os canais alto lá. Por quê? Porque o Tiny ele te facilita esse ponto, pessoal, mas vamos entender isso de forma bem clara. Cada canal tem as suas especificidades, cada canal tem a sua forma de linguagem. Hoje, por exemplo, você olha na Shopee, por exemplo, a Shopee te permite, por exemplo, fazer uma foto ambientada como primeira imagem e o Mercado Livre, por exemplo, não. O Shopee, por exemplo, ele permite e até incentiva, por exemplo, esse tipo de imagem, porque ele está muito mais pautado numa plataforma de gamificação mais conectada à interação da rede social. Então, você pode observar que até os anúncios têm um pouco dessa característica, né? Enquanto que em outros canais, não. Aí, cara, você vai ver, às vezes, o cadastro do produto do cara, tá com uma foto 500 por 500. Ou seja, o cara que está abrindo aquilo lá, ele tá com uma imagem mega pixelizada ali, e pixelizado, acho que é pixelizado, acho que eu falei o termo errado, mas acho que é pixelizada. Ele tá com uma imagem ali ruim, então, cara, imagina você, Gustavo, a gente tem às vezes ali 3 segundos da atenção do cara que tá a fim de comprar. Se o seu anúncio está ruim, se você está perdendo para você vai ganhar de quem? Pois é. Então, esse é um ponto bem interessante. Às vezes a gente olha para a operação do cara e fala, cara, a sua operação está muito dependente de um canal e você tá montado em cima de ads. Vamos olhar como é que a gente pode melhorar isso para poder depender um pouco menos e ter mais lucratividade no final. Às vezes, inclusive, isso significa, Gustavo, vender menos. Exato. Porque, poxa, mas peraí, como é que eu vou... Cara, a questão não é você vender mais ou menos, a questão é você vender com lucratividade. E às vezes isso pode significar você abrir mão de alguma coisa. E que no final você vai ter até mais lucratividade nesse sentido. Então, o nosso olhar nesse sentido, Gustavo, quando a gente fala de gestão de vendas, tem muito a ver com isso. A gente olha de dentro para fora. A gente tem time técnico hoje de analistas, de implantadores e de pessoas que são da área diretamente do marketing, que não tem relação exclusivamente com o canal, que também são especialistas nos canais. Mas eu não posso, enquanto conhecedor desse varejo como um todo, eu não posso simplesmente vender para o lojista ou para o seller assim, olha, venda em tal canal, porque aí se eu fizer isso, Gustavo, eu estou sendo imparcial. A gente tem casos aqui muito específicos e que geram muito rapport aqui para a gente poder trazer, em clientes que vendem, por exemplo, em canais que a maioria das pessoas não vendem, ou que não são canais preferenciais das pessoas. E aí? Ah, mas o canal A é maior do que o canal B. Vamos pegar o canal F, que você categoriza como canal F. Meu amigo, se você vendesse o que o canal F tem de capacidade de vender, você não dava conta de atender.
É verdade. Não é, Gustavo? Eu acho que você tem essa mesma Sim, percepção, sim. eu acho. E a galera sempre vai, e, às vezes, num canal. E aqui, Gustavo, eu não tô fazendo nenhuma distinção em dizer que o canal A ou B é melhor, nada disso. Tem que fazer sentido pro teu negócio, pra tua operação. O efeito manada leva muito o pessoal para uma convergência de um canal, né? E a propaganda que os canais fazem. Então, a gente estava até falando agora há pouco o que a gente acha do pessoal que está começando a falar de Amazon e está virando um burburinho em relação à Amazon. É um dos marketplaces mais difíceis de se começar a vender. Só para você fazer a conta, criar os anúncios, a complexidade da estrutura de buy box. Então, quando o pessoal define, eu vou atirar para todo lado. Às vezes você pode matar o seu negócio. Às vezes você está com atenção focada em um canal que está te dando um resultado até que legal. Você fala, pô, peguei a manha. Vou atirar para tudo que é lado agora. Você tira a atenção do que está dando certo, mira para o outro lado que vai começar e começa a minguar aqui. Então, é muito importante o pessoal tomar esse tipo de cuidado e ir realmente fazendo as coisas conforme elas têm condição. Querer abraçar o mundo, eu já vou dizer de cara que não é o melhor caminho, não. Tanto não é, Gustavo, porque é muito comum ter uma dispersão de atenção, que é isso que acontece muitas vezes, porque você às vezes é impactado por o resultado de alguém. Eu tô vendo a galera vendendo em tal lugar. Legal, cara, bacana, pode ser que seja para você também, mas assim, a sua decisão não pode ser pautada simplesmente nisso. Sua decisão tem que ser pautada numa análise técnica. Então, acho que esse é um ponto. Outros marketplaces diferentes da Amazon, a barreira de entrada é muito baixa, então normalmente eles são canais preferenciais de venda. E o empresário brasileiro, Gustavo, ele se acostumou a ser operador de marketplace. E isso eu acho que é um detalhe que as pessoas às vezes deixam de levar em consideração. Se a gente pegar em comparado com outros países, por exemplo, a gente não tem esse cenário desse paraíso de marketplace como é aqui no Brasil, não. Se a gente pegar só as big techs aqui, a gente pode enumerar aqui 8, 10 big techs, sem contar os marketplaces de nicho. Sim. Então, o mercado brasileiro se adaptou e o empresário brasileiro se adaptou a ser um operador de marketplace. Só que toma muito cuidado com isso, pessoal, porque ser operador de marketplace nem sempre quer dizer que você vai ser efetivo ou que você vai ter uma operação lucrativa. Eu sou mega favorável aos marketplaces, eu acho que eles entregam muito, um conjunto de ferramentas já pronta que potencializa o alcance do seu produto, que potencializa as questões de estratégias de marketing, estratégias de logística, mas a gente tem um desafio muito grande pela frente. Se a gente pegar como um todo, e acho até bom a galera ter um feedback sobre isso, Gustavo, assim, se a gente pegar o varejo como um todo, nós estamos ainda mais ou menos assim, olha, 85% do varejo total ainda é varejo físico e mais ou menos 15%, até um pouquinho menos, não estou com os dados aqui na ponta da língua, mas é de varejo digital. Aí quando você fala assim, caramba, mas todo mundo fala do varejo digital e de fato ele representa tão pouco. Vamos lá, vamos fazer um recorte aqui. O varejo digital, pessoal, ele vem crescendo em escalas astronômicas ao longo dos últimos anos. E ele foi potencializado pela pandemia. A pandemia, Gustavo, ela modificou o hábito de consumo do brasileiro. Se foi por uma questão de necessidade ou por uma questão de oportunidade, é um contrassenso que a gente vai discutir, mas de fato o que acontece, pessoal, é que é o seguinte, não tem mais barreiras entre o varejo físico e o varejo digital. E embora a gente esteja falando dessa crescente que o varejo digital tem tido nos últimos anos, mas de forma macro, o varejo digital ainda é muito pequeno se comparado ao varejo total do nosso país. E a gente tem mega desafios aí pela frente, como, por exemplo, Gustavo, infraestrutura logística, tecnologia. Por exemplo, a gente conhece que nós sabemos que nós vivemos num país continental e existem aí barreiras hoje muito grandes ainda a serem quebradas em relação à estrutura logística, né? Para a gente que está aqui no Sudeste, numa capital, entender que esse número do varejo digital vai crescer é absolutamente previsível. Mas e quando a gente está falando, pessoal, no interior do Brasil? Ou seja, tem muita coisa ainda para acontecer. Então, não se deixe levar por aquela questão, nossa, está saturado esse mercado. Meu amigo, pelo contrário, o que não falta é oportunidade para você crescer nisso aqui. Agora, você tem que montar uma estratégia, uma estrutura correta para que você consiga efetivamente ter resultado com isso. E aí, Gustavo, as pessoas se adaptam a serem operadoras de marketplace. Isso é um vício ruim. Por quê? Porque às vezes, cara, você não percebe que você está só operando ali dentro do marketplace e você não está olhando para a efetiva rentabilidade do seu negócio e que às vezes ela nem sempre vai passar só pelo marketplace, ela também vai passar pelo marketplace, mas por que não você pensar numa estrutura de um e-commerce próprio?
Por que não, às vezes, em algum momento, fazer sentido para você uma operação de varejo físico? Eu já tive projetos onde aconteceu o varejo físico indo para o digital e fazendo ali essa estrutura, ou já aconteceu, inclusive, Gustavo, do varejo digital passar por uma vertente, duas, na verdade. Começa no marketplace, vai para o e-commerce próprio, ou então o cara abre um canal de social. E aí, Gustavo, vou até abrir um parênteses legal para você aqui. Hoje em dia, os marketplaces eles estão ficando um pouco já preocupados, apavorados, com a influência da decisão de compra que o consumidor está tendo baseada na influência do social. É notável a gente pensar que hoje as plataformas de redes sociais como Instagram, TikTok, eles exercem uma influência muito direta na decisão de compra do consumidor. E posso te afirmar, os marketplaces estão ficando preocupados com isso. Por quê? Porque eles estão percebendo que o seguinte, se as plataformas de redes sociais virarem a artilharia deles para se transformarem, por exemplo, num marketplace, o que eles têm de mais valioso, que é a audiência, a gente não tem com tanta força como eles têm. E já existe, viu? A gente já está pensando aí que o Meta já deve estar lançando aí uma V1 aí de marketplace logo aí. Então a galera já está começando a ficar preocupada. Mas olha só, é tão interessante isso que você está dizendo que se você pegar as principais mudanças do Mercado Livre recentes que tiveram, a geração dos clips. Sim. E o Mercado Play. Então, sim, eles querem que cada vez mais que você fique, de alguma maneira, entretido. Você pode não estar comprando, mas você está entretido ali. Em algum momento, aquilo ali vai virar canal de propaganda. Sim. Vai, de alguma maneira, trazer você para comprar a partir dali. Então, é o que você está dizendo, que as plataformas de entretenimento, nas redes sociais, estão se movimentando no sentido de se tornar um marketplace. O marketplace está se movimentando para se tornar uma plataforma de entretenimento. Então, olha só que legal. E aí, Gustavo, abre um parênteses aqui para nossa discussão. Uma rede social se transformar num marketplace, ao meu ver, é muito mais fácil do que um marketplace se transformar numa rede social. Você que aí vende, por exemplo, no Mercado Livre, faz uma experimentação aqui, ó. Pega 3 produtos, 3 anúncios que são o seu curva A e faz vídeo dele. Do produto mesmo. Um unboxing ali, conforme está ali, determinado ali pelo clips ali e tal. E verifica como é que vai ser daqui a um tempo. E dá um impulsionado nele lá e verifica como é que vai ser a sua taxa de conversão / a sua taxa de visitas naquele anúncio. Os algoritmos, Gustavo, eles estão cada vez mais calibrados para poder impulsionar os anúncios que estão respeitando / seguindo essas diretrizes. A Shopee já tem uma plataforma muito voltada para gamificação. Então, as live shops hoje têm se tornado um produto que a Shopee tem intensificado muito, né? Estimulado muito os sellers a produzirem esse tipo de conteúdo, a incluírem vídeos dentro dos anúncios também. E observa, pessoal, que quando você fizer isso, você vai ver que a taxa de visitação do seu anúncio ela vai subir. Ela vai subir e vai subir de forma rápida, até quase que orgânica, porque eles já estão calibrados para isso. Outro ponto, você entra aqui amazon.com/live, você vai ver uma atmosfera de Amazon que talvez você nunca tenha sido impactado. Você vai ver que já existe um estudo em andamento, já fora daqui do Brasil, em que a Amazon já está desenvolvendo, Gustavo, uma forma de interação totalmente voltada para, se a gente pudesse fazer um nível de comparação, como uma interface de YouTube. Cara, você vai ficar surpreso com isso que eu tô te falando. Você vai olhar e vai falar assim, nossa, caramba, nunca tinha pensado nisso. Gustavo, basicamente é um canal de vídeo onde as empresas, os vendedores, as marcas estão ali o tempo inteiro, cara. Gerando conteúdo, exatamente, para gerar essa conexão com o produto e tudo mais. Então, observa isso, pessoal. Vamos ficar atento a esses movimentos de mercado, Gustavo, porque canal, meu amigo, não vai faltar para você vender. Isso aí eu te afirmo com tranquilidade, até porque nós vivemos no país do paraíso dos marketplaces, cara. Então, a questão é qual canal é para mim, qual é para o meu negócio, ou quanto eu estou dependendo de um canal. Então, quando você olha isso, você vai entender isso de uma forma mais ampla. E tudo isso você consegue entregar essa análise na sua consultoria também? Sim, funciona assim, Gustavo. O primeiro ponto que a gente traz é o seguinte. Primeiro, antes da gente pensar em fazer uma cobertura, a gente tem que fazer primeiro o piso, fazer o telhado, né? Então, acho que esse é o ponto. Então, quando a gente chega, a gente primeiro tenta organizar essa estrutura. O Tiny se torna uma ferramenta indispensável para isso, porque a gente sabe que com ele a gente consegue entregar e otimizar relatórios, informações em dados estatísticos ali que são reais. Então, tudo isso é fundamental.
Passamos essa etapa, Gustavo, a gente oferece a gestão de vendas, que é exatamente esse olhar para dentro do negócio da pessoa e falar, olha, faz sentido para você vender em A, B ou C. E aí isso tem que fazer sentido, não é porque eu acho, não. Eu vou apresentar um relatório analítico, mas a pessoa também tem que falar, cara, fez sentido para mim, agora eu entendi o ponto. Vamos analisar isso, vamos executar? Vamos executar esse ponto. Em algum momento, Gustavo, a gente evoluindo um pouco mais, a gente oferece depois um serviço que é o análise fiscal / tributária. Por quê? Às vezes, cara, você está ali lutando, você já tem ali uma condição legal, já está ali com caixa para poder fazer o seu negócio virar, acontecer e tudo mais. Só que, Gustavo, você vai olhar para o teu concorrente e falar, caramba, cara, nem se eu comprasse um container disso aqui, eu teria capacidade de chegar no custo chegar dele. no preço que ele está anunciado. A gente sabe, pessoal, que tem muita gente fazendo bobagem no mercado. Toda hora nasce um, morre dois e nasce mais três. A gente sabe disso, pessoal. Mas existe, Gustavo, capacidade de você fazer isso através de uma análise de inteligência tributária. Por exemplo, existem regimes fiscais específicos de alguns estados que, via de regra, para dar um exemplo prático para a galera, ao invés de você pagar um ICM de 18 na venda, você passa a pagar 1,3. E às vezes é aí que mora o diferencial competitivo que você não está tendo hoje no teu negócio. Então, por que não você ter isso? Se você já é um seller maduro, se você já tem capacidade para poder dar esse passo, por que não? Se é esse o seu caminho, por que não? Então, assim, a gente ajuda toda nessa etapa toda. Então, por isso que a gente fala que a gente acaba virando um casamento, sabe, Gustavo? Sim. A gente inicia com uma etapa, mas a gente acaba agregando tanto nas operações que ao longo do tempo a gente vai somando. E aí, nesse meio tempo, Gustavo, acontece do cara precisar migrar uma estrutura de estoque físico dele, um galpão, um treinamento de equipe. Ou seja, a gente acaba sendo muito um coringa dentro da operação das pessoas, sabe? E eu falo disso, Gustavo, com muito entusiasmo, porque como a minha história ela é de varejo familiar, que eu tenho muito orgulho, sabe? Se você me perguntar assim, Flávio, o que você é? Eu te falo com muito orgulho, Gustavo, eu sou comerciante, cara. Eu sou comerciante porque eu herdei essa paixão da minha família e foi isso que me trouxe até aqui. E eu falo disso com muita satisfação. E pelo fato de eu ser essa pessoa que me trato e me apresento como tal, é que eu consigo dizer que, muito além de imputar, às vezes, uma informação que é relevante para você, para o teu negócio, Gustavo, é literalmente passar para o lado de lá também, cara, e abraçar essa ideia junto com você e trabalhar a 4 mãos para executar, para a gente poder enfiar a mão na massa juntos e executar. Eu acho que isso me torna uma pessoa diferenciada nesse contexto de mercado, porque eu empresto toda essa minha experiência de coisas boas e coisas ruins ao longo dessa jornada que eu já vivi até aqui, em função de poder colaborar com esse ecossistema, sabe? Às vezes, Gustavo, é muito triste, cara, a gente vê um empresário, cara, que às vezes tá ali, e eu falo isso assim, quando você deve já viver essa sensação, imagino que você compartilhe desse sentimento, você olha numa loja física, cara, tá passando ali uma loja bonita, bem montada, mas vazia, assim, né? O cara ali tá, né, como diz, lutando com o que tem, mas às vezes você fala, cara, tem caminho, tem alternativa. Ou então, às vezes, você vê um cara vendendo no varejo digital, Gustavo, trocando 6 por meia dúzia, cara, sem saber precificar, ou antecipando o dinheiro porque tá precisando e dá... Ou não pagando imposto. Pois e a gente sabe que isso um dia ou outro a conta chega. Então, ou seja, cara, eu tenho muita satisfação e muita alegria, Gustavo, de poder colaborar com tudo isso, sabe? De poder falar, cara, não, vamos fazer do jeito certo e do jeito certo dá bom. Sim. Entendeu? Não necessariamente, Gustavo, que o jeito certo é igual pra todo mundo, cara. Bom, tipo, você às vezes tá num nível de maturidade, Gustavo, vai falar assim, cara, eu tô mega espremido com tudo aqui, não tem fornecedor, Gustavo, tem a China que tá ali, cara. A China já foi um dia, pessoal, lá do lado de lá. Hoje, meu amigo, se você tá aqui, vamos falar no interior do estado de Minas Gerais. É a mesma coisa que você pegar um ônibus e vir pro Brás. Você se conecta com isso, Gustavo, com a mesma facilidade. Então, ou seja, esse acesso a tudo isso, Gustavo, é muito bom, mas o que acontece? Acho que tá faltando é levar isso de forma educacional e de forma proposital para as pessoas. Antes, Gustavo, pra gente falar de um sistema como o Tiny, meu Deus, era um negócio para empresas de faturamento de milhões. É só para multinacional. Nossa, era um negócio... Cara, não, hoje você consegue acessar tudo isso, Gustavo. Sim. Então, eu encorajo você, cara, a buscar, sim, esse caminho, mas faça isso de uma forma planejada, faça de uma forma pensada. Não existe resultado pronto, não existe coisa fácil. A gente sabe disso, a gente compartilhou um pouco das nossas histórias, né, Gustavo? A gente tem uma convergência de vir de uma família de comércio também, né? Então, eu acho que quando a gente fala, Gustavo, a gente fala até com gosto na boca de viver tudo isso que a gente já viveu na prática. É porque a gente fala dessas histórias, dessas situações, mas no fundo a gente está relembrando o nosso passado, a nossa época, o que a gente sofreu lá no passado. Eu já contei minha história diversas vezes, diversos podcasts já, e
E você tá do lado de cá do balcão mesmo, do balcão de atender o povão ali e a gente vivenciou muita coisa. Então, a gente sabe muita dor que o empresário tem lá também, né? Então, é gostoso de lembrar essa jornada que a gente passou, dos tropeços que a gente tomou, fazer o quê? Mas faz parte do crescimento. A dor do crescimento, ela é inevitável. A questão é o quanto você pode ser resiliente em relação a isso. E a resiliência não é teimosia. É muito importante as pessoas saberem disso, entendeu? Às vezes as pessoas confundem isso, entendeu? E às vezes se apegam a alguns gatilhos emocionais que as pessoas às vezes falam assim, só perde quem desiste, né? E isso eu acho que é um perigo, Gustavo. Eu tenho tanta preocupação quando eu ouço às vezes as pessoas falarem disso, que às vezes elas não sabem dosar aquilo para a pessoa que está sendo, para quem está ouvindo aquilo ali. Então, olha, resiliência é fundamental, mas teimosia não é uma coisa que vai te levar no próximo passo, não. Resiliência, sim. Exatamente. E uma coisa que eu gosto de trazer para o pessoal é o seguinte: muita gente fica encabulado, fica sem jeito, ou fica com dúvida, ou com receio, ou ego, sei lá o quê, mas não pede ajuda. Muita gente não pede ajuda, fala, meu, eu tô com essa situação aqui, você consegue me ajudar? Você consegue ter uma solução? Ou você consegue me direcionar? Cara, a pessoa expondo essa dor dela, ela vai receber uma enxurrada você faz isso, aquilo, não sei o quê. Beleza, ela não tinha opinião nenhuma. Nessas opiniões que ela vai receber, vai vir sujeira, vai vir coisa ruim, vai vir coisa boa também. E se não vier, não tem problema, você pergunta em outro lugar. Aí vem o lado também cara, você quer chegar a que ponto? E você tá andando com quem? Você tá andando com quem te puxa para trás ou você tá andando com quem te puxa para frente? Então, quem é que já vivenciou o que você está vivenciando? Quem é que pode te ajudar para você se aproximar? Cara, é normal buscar ajuda, principalmente quem está crescendo. Todas as empresas que eu conheço buscam ajuda. Os maiores vendedores... A gente estava falando num outro episódio de um cara que importa 300 containers ano. Ele busca a ajuda de umas 8 pessoas diferentes que eu conheço. Fora as pessoas que ele busca ajuda que eu não conheço. Entendeu? Então, o que eu percebo é que quanto maior a pessoa vai ficando, de mais ajuda ela vai precisando. Sim. E tá ok. Tá ok, porque ela entendeu que ela não vai conseguir fazer tudo sozinho. E ela precisa de ajuda. E muita gente que está no começo ali de ter a organização básica, às vezes reluta ali em pedir uma ajuda. E olha só, o pouquinho que nós falamos aqui, o quanto nós já conseguimos contribuir para o pessoal conseguir fazer uma organização ainda que básica do negócio dele. Sim. Se ele não quiser contratar a sua consultoria e quiser fazer alguma coisa básica, já vai ser melhor do que ele não fazer nada. Sem dúvida. Então... E Gustavo, você quer ver uma coisa interessante que, estatisticamente, as empresas que mais contratam consultoria são empresas com determinado X de faturamento. Então, teoricamente, a gente percebe que são empresas que as pessoas vêm com faturamento elevado. E eu acho isso um dado ruim, porque, cara, eu acho que a consultoria ela tem que estar acessível a todas as empresas, a todos os nichos de empresário. Mas o empresário também ele precisa entender que ele precisa buscar isso o tempo inteiro. Talvez não esteja tão próximo do network dele ou do relacionamento dele, mas existe, cara, e tem que buscar isso, porque não existe, Gustavo, como a gente falou aqui algumas vezes, não existe um caminho único, mas, cara, é uma convergência. Toda empresa que cresce ou que é grande, ela passou por etapas ali que você também tem que passar. Talvez não da mesma forma, talvez não com a mesma aplicação de uso, mas você vai ter que passar. Uma empresa de sucesso, Gustavo, ela constrói castelo de areia para ficar não pagando imposto da vida inteira? Não. Uma marca que quer ser grande, ela vai ficar fazendo rolo para poder comprar mercadoria sem nota ou qualquer coisa do tipo? Não, cara. Então, ou seja, cara, em algum momento, cara, você tem que tomar para si essa responsabilidade e falar, não, cara, eu quero ser o empresário da minha empresa mesmo, eu quero ser o dono do meu negócio, eu quero ser o dono do meu negócio, inclusive, Gustavo, se ele for um negócio frutífero, se for um negócio rentável, quem sabe ele até pode ser herdado pelos meus filhos no futuro. Ou, eu vou até levantar uma bola pro pessoal. Tem muita gente que monta empresa, levanta a empresa para vender ela lá na frente. Sim, é total. Então, muitas vezes você pode pensar, eu vou trabalhar numa empresa, levantar ela por 5 anos e depois lá na frente eu vou vender. Sim, e é um negócio, cara, que faz muito sentido, entendeu? E por que não, entendeu? Essas empresas têm que passar por isso. A gente tem que tirar, Gustavo, esse estigma que existe de que o empresário, ele tem que ser sozinho. E aí eu vou até me trazer um pouco aqui, cara, uma vivência até do meu próprio pai, que
às vezes a gente é impactado por esse discurso fácil de que empreender é algo tão glamuroso, né? As propagandas de banco adoram fazer isso, né? A gente apoia o seu empreendedorismo, né, cara? E, cara, empreender, meu amigo, é muito suor, é muito trabalho, entendeu? E, ao mesmo tempo, é muito gratificante, porque desde que o mundo é mundo, Gustavo, se tem uma coisa que dá certo nessa vida, é saber comprar e saber vender. Exato. Então, eu me lembro... viva o capitalismo, e nós vivemos nesse capitalismo, gente. E ainda bem, viu? Porque a gente tem a oportunidade de crescer a partir disso aí. E muita gente fala, Gustavo, até um ponto que fala assim, mas o nosso país é um país muito difícil e tal. Cara, mas sinceramente, qual é o país, assim, vamos pensar aqui, quais os países no mundo tem que dão tanta oportunidade pra gente crescer? Um cara que literalmente não tem nada, cara. O nosso país dá essa oportunidade, cara, com muita dificuldade. Não vamos dizer que é fácil também, não. O governo jogando para trás e tudo te fazendo o contrário. Mas, cara, quantas histórias que a gente conhece, Gustavo, de superação de pessoas que literalmente vieram do zero e que conseguiram, cara, levantar negócios aí, impérios de negócio aí, entendeu? Então, o nosso país é um país fértil para isso também, entendeu? O que não quer dizer, Gustavo, que seja nesse sentido de que você, por exemplo, precisa empreender tendo seu negócio nesse contexto de venda. Sabe por quê, Gustavo? Você já deve ter trocado ideia com muita gente nesse sentido e já deve ter percebido. Nós temos uma carência de mão de obra, de pessoas qualificadas nesse nosso segmento muito grande. Vou te dar um exemplo. Às vezes a gente está pegando um jovem aqui que está nos assistindo, que é um CLT e tal, e fala, cara, eu vou fazer isso, eu vou começar a vender e tal, tal, tal. Aí ele se ilude pela facilidade que é começar. E eu não tô tirando mérito de ninguém, não. Mas pensa comigo, Gustavo, se esse cara que tem, sei lá, cara, um pouquinho de dinheiro lá, mas que tem ali com todo o sacrifício dele ali, se ele pegasse e investisse, por exemplo, num curso de analista ou gestor de tráfego, ou de analista de e-commerce, você não acha que talvez um desses caras que estão grandes não veria valor para contratar ele e ele receber um salário bom? Claro que vai, cara. Por quê? Porque falta profissional nesse mercado. E às vezes você pega uma grana, você investe essa grana, começa a vender e acha que é só começar a vender que você vai ficar milionário. Não é assim, cara. Tem um segundo passo, tem o terceiro. Então, às vezes, começa, cara, com o que você tem, mas pode entender que tem uma demanda muito grande, inclusive de mão de obra, que você pode, inclusive, estar ganhando muito mais se você se qualificar para isso. E tudo isso, Gustavo, é um mercado novo. Isso não existia 10 anos atrás, cara. Exato. Não é um negócio que nossa, cara, eu já tenho alguém que já fez isso. Não, cara, é um mercado que nós estamos construindo ele está em constante movimento aqui agora. Então, você que está pensando nisso, cara, pensa nisso também. Quem sabe se você não se colocar à disposição do mercado como um bom profissional que pode prestar serviço, quem sabe você não pode empreender daí e daí você tirar bons frutos e para que depois, quem sabe, você começar alguma coisa nesse sentido. Eu acho que é um ponto, é um ponto legal para essa galera, né? Sim, sim. Poxa, a gente tem muita necessidade de demanda de mão de obra que não tem, cara. De tudo. No meu segmento de programação, tá escassa a mão de obra também. Tá escassa. Então, gestão de tráfego que você falou, tá escasso. Web designer, toda essa parte de tecnologia tá escasso demais. Implantador, você vê. Pois é. Eu convivo com muitos sellers. E eu conheço muitos que têm problema. Tem vagas, por exemplo, uma pessoa especialista em Mercado Livre, em Shopee, em Amazon, não acha a pessoa. Sim. Pode não estar procurando no lugar certo, ou a pessoa que tem esse conhecimento pode não estar colocando o seu currículo à disposição no lugar certo também. Aí, enfim, aí é uma outra análise que a gente tem que fazer. A questão que eu quero trazer é que tem muita oportunidade de crescimento, de vaga dentro desse nosso meio de marketplace, de e-commerce, que a pessoa pode se especializar ali também. Então, vai da pessoa querer. Sim. Se é o empresário que quer especializar em fazer uma boa gestão, tem caminho para ele. Tem empresas que ajudam isso. A Atlas é uma aí, é referência no Brasil hoje. Sim. Mas o colaborador que quer se especializar em alguma coisa, tem também. O colaborador que quer se especializar em gestão de tráfego pago, na própria empresa ele vai poder fazer o tráfego pago do e-commerce próprio da empresa, se ele quiser. E ele se qualifica até para uma próxima oportunidade, né, Gustavo? Ou até mesmo para entender que ele já entendeu daquele ecossistema, até para ele dar um passo depois posterior. Eu quero criar meu negócio próprio de venda. Legal. Mas você concorda comigo que se ele tiver essa vivência, essa experiência, o caminho para ele vai ser muito mais fácil no sentido de que ele não vai enfrentar os mesmos desafios, porque ele já conhece como é que funciona a plataforma, já conhece como é que funciona. O que não quer dizer, Gustavo, que com isso a pessoa não possa querer também começar. Eu acho que eu super estimulo isso. Mas é aquele ponto, cara. A gestão passa por uma questão de análise de que tudo posso, mas nem tudo me convém, né? Então, às vezes, né, você tem acesso a tudo isso, mas será que me convém?
talvez não nesse momento. Inclusive, a implantação passa muito por esse ponto, tá, Gustavo? Olha que doideira, né? A gente tá falando de muita coisa legal, o papo tá sendo muito curioso, muito legal, mas até esse ponto, cara, de convergência tem relação direta com a implantação de Tiny, por exemplo. Às vezes a gente entra numa operação, Gustavo, a gente faz uma análise de viabilidade técnica, cria a gestão dos processos ou apresenta para o cliente a viabilidade, o escopo do projeto e tá tudo ok. Só que quando a gente vai ver, a gente vai trocar uma ideia e falar assim, quem que é o tomador de decisão? O cara tá totalmente alheio. Então, se esse cara tá alheio, cara, como é que eu vou esperar que depois, lá embaixo, a cultura organizacional chegue, por exemplo, na separação e na expedição? Se ele, por exemplo, não abraça essa ideia, se ele não está disposto a enfrentar esse desafio. Então, é muito complicado às vezes também, entendeu? E às vezes a gente consegue, às vezes a gente não inicia projetos, Gustavo, porque às vezes a empresa, da parte de tomadores de decisões, não estão preparados. Eles só querem assim, ó, eu só quero o resultado disso aqui para amanhã. Cara, mas a cultura, ela nasce de dentro. Sim. Ela não vem de fora para dentro, entendeu? O que a gente vem é imputando toda a parte de tecnologia, toda a parte de implantação, toda a parte de ferramenta. Mas a cultura, ela tem que nascer no coração do negócio, Sim. entendeu? E isso é o que falta muito, cara, às vezes. A cultura ela tem que nascer e o empresário tem que comprar a cultura. Ele tem que acreditar para ele construir a cultura. Ele vai... A gente apresenta para ele que existe uma metodologia de gestão baseada numa cultura e ele tem que comprar essa ideia e tem que vir de cima para baixo. Não adianta ele... segue esse esquema de cultura que beleza. Não vai. Se ele não abraçar e não viver essa cultura, a empresa vai sofrer também, eu acho. Vai sofrer e acaba que os problemas vão ficando mais enfatizados ao longo do dia a dia dele ali, Gustavo. E a gente, quando a gente percebe isso, quando a gente passa por etapas como a gente citou aqui, ó, passo 1, cadastro, /produtos, /anúncio, depois a estruturação de estoque, filtros de parametrização, quando a gente entra numa outra etapa, Gustavo, que é, dando sequência em algumas dicas, né? É a etapa de treinamento. A gente pode treinar todo o seu operacional e o seu operacional entender tudo. Mas se você não entende, não necessariamente como tem que ser executado, mas por que está sendo executado, dificilmente isso vai ficar impregnado no seu dia a dia, entendeu? Da cultura do seu negócio. Então, isso é muito importante também. Às vezes, aconteceu já casos, infelizmente, desagradáveis de a gente implantar o time, inclusive, ficar mega satisfeito, a galera que faz a separação, expedição, a galera que faz o cadastro de produto, quem cuida do back-office, quem gera relatórios, enfim. Aí, de repente, quando a gente vai fazer a entrega do projeto, né, por exemplo, né, fazer uma go live, por exemplo, enfim, aí o tomador de decisão me pergunta, mas por que a gente está fazendo isso? Cara, mas não vai dar certo. Porra, te falar, viu, cara? Dá vontade de voltar lá no começo e falar, meu Deus do céu, cara. E às vezes acontece, tá, Gustavo? E aí, nesse ponto, Gustavo, a gente percebe que a aplicação de uso, ela é muito reduzida. Por quê? Porque a própria equipe não se motiva e uma empresa ela é movimentada a partir do seu líder, do seu gestor. Então, se ele não se movimenta em função daquilo, dificilmente todo o time vai conseguir ter força para continuar seguindo. Ou então, Gustavo, um time, uma squad, uma parte do time se movimenta e a outra não. Então, ou seja, cara, você tem que ter a cabeça de um cara que tem que gerir o negócio, entendeu? Você não tem que fazer tudo. Isso é que eu falo com o pessoal sempre. Cara, Flávio, se eu não tiver aqui, não vai dar certo. Então, fecha esse negócio aqui, vende ele e vai vender coco na praia, entendeu? Sem nenhum demérito a quem venda. Mas assim, é porque eu tô dizendo isso no contexto de que é uma atividade extremamente mais simples. Sim, nesse contexto que eu quero dizer, para não criar aqui uma situação, né, de que a gente está sendo desconfortável com alguém. Pelo contrário, muito mérito a quem o faça também. Mas por quê, Gustavo? Porque o líder, ele tem que gerenciar, ele tem que liderar em função disso também. Então, um passo que eu dou, uma dica que eu dou, que é extremamente importante, é o seguinte, cara. Toma uma decisão, fala, eu quero entender um pouco mais, eu quero ter uma análise de viabilidade, eu preciso ter uma apresentação. Inclusive, é muito comum, Gustavo, que na nossa abordagem, à medida que a gente vai evoluindo, a gente faz um tour guiado com o cliente dentro do Tiny. E é legal isso, por quê? Porque eu estou usando tal ERP, eu queria entender como é que vai funcionar isso dentro do Tiny. Perfeitamente, a gente abre outras contas de outros clientes que nos permitem fazer isso, inclusive até eles têm orgulho de quando a gente abre as contas dele para mostrar para outros clientes, e aí a gente vai mostrando no passo a passo ali como que o Tiny funciona, por exemplo. Cara, aquilo é fundamental para que você não tenha dúvida. Cara, não tem que ter dúvida na hora que você estiver fazendo uma implantação. Ou ela é ou ela não é para aquilo que você precisa. E tudo bem se ela não for, desde que você saiba isso de forma antecipada. Sim. Então, a gente tem muita clareza e muita responsabilidade com isso também, Gustavo. De, às vezes, a gente fazer uma análise de viabilidade técnica e dar um parecer para o cliente de que a análise ela não vai ser a entrega do resultado 100%. E, às vezes, não é por uma questão de que a ferramenta não vai atender. É porque, às vezes, o processo do cara interno, ele também precisa ser mudado. Aí entra um ponto. Você está disposto a mudar isso? Ah, não tô. Então, meu amigo, a ferramenta não vai fazer milagre, entendeu? Muita gente fala assim, mas eu achei que
a ferramenta iria, o Tiny, ele iria fazer isso para mim. Falou, cara, mas você quer que ele faça a gestão do seu negócio? Tipo assim, entende? Assim, são coisas assim tão assim, impensáveis, são dúvidas assim tão impensáveis, entendeu, Gustavo? Do tipo, olha, mas eu achei que ele já iria fazer a impressão para mim da etiqueta lá no final de forma automática. Sim, mas para isso você precisa fazer a leitura do código de barra. E se tiver errado? Ah, mas eu tenho que fazer a leitura? Ué, senão... Poxa, então você tá precisando de uma inteligência artificial, eu acho, não é nem do Tiny, então. Você precisa de um robô, sei lá, alguma coisa, entendeu? Mas chega a esses níveis, sabe, Gustavo? Nesse sentido. Então, esse é um passo muito interessante, sabe? É você criar a cultura organizacional e estabelecer que daquele ponto em diante, daquele dia em diante, o teu negócio vai mudar em função daquilo. Então, isso é uma decisão muito importante para se tomar também. Entendi. Cara, eu acho que tá muito claro, pessoal, a importância de fazer esse controle. A gente deu aí um passo a passo de por onde começar e a importância de cada etapa. É óbvio que na jornada vai ter muitas particularidades. Pô, tem a gestão financeira, do que ele tem que fazer, tudo, análise de relatórios, mas é difícil a gente mostrar isso aqui sem ter uma tela, sem ter alguma coisa. Então, o que eu convido a galera é, chama o Flávio lá. Qual que é o seu Instagram? Onde que a galera te encontra, Flávio? Legal, Gustavo. Nosso Instagram é o Atlas Consultoria E-Commerce. Lá a gente posta, inclusive, algumas coisas relacionadas à operação na prática. A galera gosta muito. Então, a gente tem lá nos destaques lá... a gente visitando algumas operações durante, no Brasil todo aí, onde a gente vai para poder implantar, a galera gosta muito disso. Eu acho, Gustavo, que um ponto que eu acho legal para a gente poder trazer aqui para a galera é que você citou um ponto aqui que a gente nem chegou a passar ele aqui ainda, que tem relação com tudo que é back-office do Tiny, tudo que é de relatório, tudo que é de informação, tudo aquilo que é para ajudar você a tomar decisão. Cara, isso eu te falo que é o que gira a cabeça do cara depois que tá pronto, porque quando ele olha para um relatório, ele fala, meu Deus, eu não sabia que meu produto de curva A era esse. Ou então quando ele olha, por exemplo, uma curva onde ele percebe que a margem de lucro do produto dele tá extremamente exprimida e é o produto que mais vende, você fala, opa, tem um negócio errado aqui, cara. Eu vendo 3 vezes mais esse produto e ele representa 50%, 70% do meu faturamento, só que a minha margem de lucro dele é desse tamanho. Cara, isso é o que muda o cenário depois, entendeu, Gustavo? Eu acho que Gustavo? isso dói tanto na pessoa, mas dói tanto de olhar e falar assim, eu vendo tanto para não ganhar nada esse produto. Isso. E o que fazer? Deixo de vender, subo e vendo menos, deixo de ser o líder do produto. Você tá mexendo com o ego da pessoa ali. E o catálogo? E o catálogo? Vou perder o catálogo? Vai, tudo bem se você perder o catálogo, faz parte aí. É o jogo, você tem que ter, no final das contas, dinheiro no seu bolso. Exato. Na última linha da DRE, que inclusive dentro do Tiny a gente consegue criar DRE muito legal também. A última linha, meu amigo, é ela que importa. É isso aí, entendeu? É ela que tem que importar lá no final, entendeu? Então, esses são aspectos, Gustavo, que são efeitos colaterais positivos de quem está disposto a enfrentar esse desafio, que é um desafio, Gustavo, que ele pode ser de baixa, média ou de alta complexidade, a depender da sua operação. Para você que está começando ou que está no início da jornada, eu te recomendo, começa com o Tiny. Por quê? Porque ele vai te acompanhar ao longo do seu crescimento, ao longo da sua curva de aprendizado, e isso vai te poupar muito tempo, muito esforço depois, entendeu? Eu acho que isso é fundamental. Para você que está no meio da jornada, fala, cara, já cheguei até aqui, te pergunto, beleza, mérito seu, mas com esse nível de desorganização, você vai chegar ao próximo passo? Ou se você vai chegar, quanto que isso vai te custar ou quanto que isso vai te doer? Então, pensa nisso, porque às vezes o momento ideal é agora. Quando que eu devo começar com o Tiny? Cara, para mim era ontem, mas sem pressa, sem uma tomada de decisão desesperada. Começa, cara. Você tem que começar, tem que entender que tem um processo que pode demorar mais ou menos, que é em função mais do nível de dificuldade que a gente vai encontrar, que é um processo a 4 mãos, Gustavo, que é muito importante que a gente diga isso também, porque a gente tem todo um cuidado de interagir, integrar o time da pessoa, mas é muito importante que a pessoa também esteja disponível para isso também. Sim. E, cara, é uma dor que dói uma vez só, sabe? Sabe aquela sensação da gente quando é criança de que vai tomar uma injeção e que a gente acha que, na verdade, vai doer muito mais do que de fato dói? Eu acho que é mais ou menos isso, cara. Boa relação, é isso aí mesmo. E às vezes é isso, cara. E depois o benefício ele fica para sempre, entendeu? Porque você acaba criando uma cultura de negócio ali para você, cara, que a ferramenta ela passa a ser
fator importante, não, um fator decisivo para o seu negócio. E todas a gestão e os processos que estão dentro do seu negócio, eles vão converger para que sejam baseados na ferramenta. Então, todo o seu ecossistema, Gustavo, ele fica em função de um pilar do seu negócio, que é o Tiny, que ajuda você em toda essa tomada de decisão, nessa gestão do seu negócio e nessa parte de que você passa a tirar o olho do operacional e passa a focar mais na gestão do seu negócio. Sim. Eu acho que o grande legado que isso deixa, Gustavo, é isso, entendeu? Sim. Então, meu amigo, topa esse desafio que você vai ter benefício. Eu acho que isso é o grande ponto pra galera. É isso aí. E, bom, então, pessoal, reforçando, se você quiser conhecer um pouco mais do serviço da Atlas Consultoria e saber como é que funciona com um pouco mais de detalhes esse processo de tirar a sua empresa dessa jornada que talvez esteja meio desorganizada e tornar ela uma empresa profissionalizada, lucrativa e organizada, chama o Flávio lá no Instagram, atlas.consultoria e-commerce, é isso, né? Atlas_consultoria e-commerce. Atlas_consultoria e-commerce. Eu vou deixar aqui na descrição e aqui passando no vídeo agora também, porque eu tenho certeza que se você não decidir não seguir com o trabalho, tudo bem também, mas pelo menos você já vai ter um norte de que você pode saber que existe e só de ter referência, só de ter contato, já vai te deixar portas abertas aí, vai ser muito importante para você. Beleza? Ó, se você ainda não conhece o Avante Pro, entra no site avantepro.com.br. Você vai ver todos os marketplaces atendidos pelo Avante Pro. Inclusive, tem várias ferramentas gratuitas que você pode utilizar lá. E você que está no nível de dar mais escala para o seu negócio, você precisa achar mais produto com mais velocidade. O produto principal, especial para você, é o Avante Pro Black, beleza? Ô Flávio, então, poxa, cara, eu queria te agradecer aí, de novo, a segunda visita. Eu tenho certeza que a galera vai gostar de algum detalhe aí, vai pedir mais o assunto. Numa próxima oportunidade, a gente vai desmiuçar mais um pouco. Vamos tentar fazer isso, a gente faz uma live no Instagram juntos também, vai ser importante. E, cara, foi um prazer te conhecer de novo. Não. Foi um prazer ter você aqui de novo, cara. Sempre muito produtivo, muito esclarecedor trazer esse assunto pra galera aqui. É um assunto que eu me interesso muito pela minha história de vida também. Eu gosto muito de conversar desse assunto pô, de novo, meu muito obrigado aí. Pô, Gustavo, eu que agradeço. Acho muito legal poder estar aqui com você de novo, poder falar para a tua audiência mais uma vez, essa galera que está nos acompanhando aí. Eu acho que o seu trabalho, Gustavo, ele tem sido cada vez mais relevante para esse nosso mercado, porque ele traz uma educação de qualidade. Eu acho que a boa informação, ela tem que ter um valor dobrado. Porque a má informação a gente sabe que já tem muito valor hoje em dia, mas a boa informação ela tem que ter um valor dobrado. E o que você faz aqui, o que você promove, eu acho que é um conteúdo de muito valor para quem está afim de realmente ter informações que vão fazer diferença, sabe? Sem um viés aqui em que a gente quer levar o cara para um lugar que não é o lugar do próximo passo dele. Então, cara, tô sempre à disposição, vai ser um prazer a gente poder trocar uma ideia na live lá também. Gostei muito de estar aqui com você mais uma vez, Gustavo, e agradeço mais uma vez pela sua oportunidade, pelo convite, e tô sempre pronto para a gente poder trocar mais ideia. Ah, legal, legal. Bom, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo sensacional. Vamos dessa vez tornar a sua empresa cada vez mais organizada, cada vez mais profissional, e você vai vender cada vez mais. Beleza? Muito obrigado, até o próximo episódio e tchau!